Olá a todos. Este vídeo ele não foi planejado, ok? E estou fazendo esse vídeo porque eu assisti um vídeo muito interessante no canal do Neemias Gomes, que é uma pessoa que conhece muito sobre a Bíblia, origens do cristianismo, origem de vários conhecimentos interessantes. Sempre assisto o canal dele, e ele fez um vídeo recentemente, acho que foi ontem ou hoje, ontem, não sei, falando sobre um outro vídeo de uma comunidade de judeus messiânicos que, puxa, era conhecida por ser judeus messiânicos, por acreditar em Jesus Cristo. E, bom, o líder dessa comunidade de judeus messiânicos resolveu negar Jesus Cristo, ok? Basicamente é isso. E, bom, o Neemias fez um vídeo incrível, vou deixar ele na descrição deste vídeo aqui, explicando os pontos que o rapaz está errado, etc. tal. E, bom, é um vídeo muito bacana, tem muita lógica por trás e tudo mais, para quem tem conhecimento, já um conhecimento prévio sobre o assunto. Mas, de certa forma, isso gera uma frustração em algumas pessoas, né? Poxa, alguém que já tinha ido para o caminho correto, de repente fazer um retorno tão grande, não é verdade? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, tá? Para mim, o Messias, o meu Salvador é Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, tá? O nome em hebraico de Jesus Cristo não é Yeshua, é Yahushua, ok? Yahushua, ok? Yeshua é um outro nome que eu não quero nem entrar no mérito desse nome. O nome em hebraico de Jesus Cristo é Yahushua HaMashiach, o Messias. Mas, por que eu posso dizer isso com a boca cheia? Porque, bom, eu tenho dois livros aqui. Este livro aqui é a Torá, está escrito aqui em cima, a Lei de Moisés, a Torá Sagrada, que é equivalente aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, começando com Gênesis. Os mesmos livros, os mesmos 5 livros que começam a minha Bíblia, ok? Eu nunca um judeu me entregou uma Torá na minha mão e falou: isso aqui é a verdade, ok? Eu admiro muito os judeus, tenho profunda admiração. O meu Salvador, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, era ou é judeu, certo? Então eu tenho uma profunda admiração pelo povo judeu, um povo que saiu da escravidão no Egito através de grandes milagres, um povo especial. Profunda admiração. Eu aprendo muito com os rabinos, muito com os rabinos. Os rabinos têm boas interpretações, boas análises sobre a Torá. Tem muitas coisas importantes que estão na tradição oral. Então tá aqui. Eu aprendo muito com os judeus. Tenho profunda admiração. Ok? Profunda admiração. Mas quem me entregou isso aqui não foi um judeu qualquer, né? Foi um judeu, mas foi Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Ele me entregou a Torá Sagrada através da Bíblia, através dessa mensagem, que inclui a Torá, o Pentateuco, com os primeiros 5 livros, e depois inclui o livro de Josué, inclui os profetas, Salmos, Provérbios, Novo Testamento, todos os livros, muitos livros, muita verdade em um só. Quem me entregou isso aqui nas minhas mãos foi o meu Salvador, o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. E ele entregou na mão de muita gente isso aqui. E junto com isso veio a palavra do Criador do Universo direto, a Torá. E isso impregnou o meu coração e a minha mente. Mas quem me entregou? Jesus Cristo. O Messias, ele não veio da primeira vez por causa da geração que existia. A geração que crucificou o Messias era uma geração sem mérito algum, 0% de mérito. Ele não veio para ela. Inclusive foi uma geração que crucificou o Messias.
Era uma geração que tinha tão pouco mérito que o templo foi destruído naquela geração praticamente. O templo sagrado foi destruído naquela geração. Então era uma geração sem mérito algum. 0%. Desculpa, não tinha mérito. Não tem que falar daquela geração. Era uma geração sem mérito. Ele veio não por causa daquela geração sem mérito. Ele veio por causa das ovelhas perdidas de Israel. Note, os judeus hoje representam 2 tribos. Os judeus totais, todos os judeus representam 10 tribos a mais. No total são 12 tribos. 2 que estão achadas, são judeus hoje, tem muitos convertidos inclusive, e tem outras 10 tribos. Essas 10 tribos estão perdidas, espalhadas pelo mundo. O Messias, segundo os próprios judeus, vai reunir todas as tribos. E quem começou esse movimento de reunir todas as tribos? Quem entregou para cada uma das ovelhas perdidas de Israel a Bíblia e a Torá Sagrada? Quem entregou? Quem está reunindo elas através do cristianismo? Que nada mais é do que uma vertente do judaísmo. Ah, mas não. Não, os judeus vão ficar bravos comigo. Não, o cristianismo não é uma vertente do judaísmo. Pera um pouquinho. Olha, uma das histórias que eu mais gosto é a do Baal Shem Tov. São várias histórias. Eu gosto muito das histórias do Baal Shem Tov. Adoro as histórias do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, um grande judeu. Ele praticamente fundou uma corrente, uma forma de pensamento judaico que se chama Hassidismo. Ok? Baal Shem Tov hoje é visto como um grande, ou um dos grandes sábios do judaísmo. Todo judeu conhece as histórias do Baal Shem Tov. Ok? E o Baal Shem Tov, quando criou o Hassidismo, de certa forma, contando as histórias e tudo mais, ele foi excluído do judaísmo. Os judeus excluíram ele. Ó, você não é mais judeu. Não é isso? O Hassidismo, não. O Baal Shem Tov está tentando dividir o judaísmo, criando uma nova religião. Não foi isso? Mas, na verdade, onde está o Hassidismo hoje? Dentro do judaísmo. Baal Shem Tov hoje não só é aceito, como é considerado um dos grandes mestres judaicos. Não é isso? Então, pensa só. Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, no início foi considerado como fora do judaísmo. Mas hoje ele está dentro do judaísmo. Né? Então, assim, embora eu tenha um profundo respeito, aprendo muito com os judeus, tenho sempre a mente aberta. O que os judeus não têm a mente aberta é que eles não têm a habilidade de identificar o Messias. Todo mundo acredita que quando o Messias chegar, quem vai identificar são os judeus. Não, os judeus não têm capacidade de identificar o Messias. Ponto. Foi feito um download na cabeça de cada judeu, eles não têm a capacidade de identificar o Messias. Não tem. Olha só, eu costumo falar para alguns judeus quando entram aqui no canal reclamando, etc. Eu costumo falar a mesma coisa. Você conhece algum rabino que é maior do que o Rabi Akiva? O Rabi Akiva é considerado um dos grandes sábios da Torá. O discípulo dele foi o Shimon Bar Yochai, que escreveu um livro que se chama Zohar. Esse Zohar, ele é um livro que assim, é considerado um livro místico judeu por muitos judeus. Para mim, é considerado como feitiçaria. Eu considero boa parte do Zohar como feitiçaria. Eu não considero ele como assim, não indicaria ninguém ler, ok? Ninguém ler, tá? É uma coisa que em alguns pontos você consegue talvez tirar um ateu do ostracismo, mas ele não é um livro bom para um cristão. Não leiam, tá? Mas é assim, inclusive não adianta falar para vocês não lerem, porque ninguém vai ler um livro de 20 e poucos volumes dessa grossura, mas tem muita coisa sobre um misticismo que é muito já perto da feitiçaria, perto da mágica. Então, que são coisas que são abominadas pela Torá. Então, eu me afasto, não chego muito perto. Mas tem judeus que consideram o Shimon Bar Yochai uma pessoa que aprendeu muito. Mas ele aprendeu muito também do mestre dele, o Rabi Akiva. Dizem que não teve ninguém que sabia tanto sobre as letras da Torá como o Rabi Akiva. Os judeus dizem isso. Então eu pergunto para os judeus quando eles falam que Jesus não é o Messias, eu pergunto assim: você é maior do que o Rabi Akiva? Você é maior do que ele? Todo mundo diz que ele era o maior. Você é maior que o Rabi Akiva? A resposta sempre é não. Então eu pergunto: se o Rabi Akiva errou o Messias,
como é que você vai acertar? Quem é maior que o Rabi Akiva para acertar o Messias? Se ele, o maior dos conhecedores da Torá, errou o Messias. Na época do Rabi Akiva, o Rabi Akiva escolheu Bar Kokhba, um homem, como Messias, e ele descobriu que ele não é o Messias quando o tal do Messias dele, o Bar Kokhba, matou o próprio tio, que era um outro sábio. Matou o tio por causa de uma intriga. Então, puxa, o Rabi Akiva percebeu, não é o Messias, eu errei. Mas aí vem a pergunta do Rabi Akiva, como é que eu errei? Aí ele falou, bom, Deus quis assim. Então, olha só o que o Rabi Akiva disse. Deus quis assim, Deus fez um download em mim que não permite eu ver o Messias. Foi isso que o Rabi Akiva disse. Tempos depois, apareceu um outro Messias. E adivinha o que esse Messias fez? Se converteu ao islamismo. Oh, ele não era o Messias de novo. E os judeus não erraram só 2 vezes, eles erraram no total 15 vezes o Messias. E aí, quando você fala isso para o judeu sempre fala a mesma coisa. Não, eles eram o Messias. A gente não errou, eles eram o Messias. Só que aquelas gerações não mereciam receber o Messias. Então ele se transformou no não Messias. Não, ele não era o Messias. Desculpa, amigos. Admiro muito o conhecimento dos judeus, mas não era o Messias nenhuma das vezes. Bar Kokhba não era o Messias. O outro camarada que se converteu ao islamismo, ele não era o Messias. Só uma pessoa conseguiu espalhar o conhecimento da Torá por todos os cantos da terra. Só uma pessoa. E essa pessoa foi Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Veio da primeira vez com misericórdia e virá no final dos tempos com julgamento. Se o Messias e Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, não tivesse ido para o madeiro, não tivesse ido para a cruz, ele aceitou carregar a própria cruz de madeira. Vocês já tentaram carregar um caibro? O peso de um caibro? Ele carregou o peso da própria cruz. Foi crucificado. Passaram os pregos pela mão dele. Para quê? Para 2000 anos depois eu ainda poder receber essa mensagem. Se ele não tivesse feito isso, eu não estaria recebendo essa mensagem 2000 anos depois. Ele deixou uma mensagem que durou mais de 2000 anos até agora. Quem fez isso? Quem fez isso? Messias. Deixou essa palavra dentro do meu coração. Trouxe para dentro do meu coração e da minha cabeça, através da Bíblia, a Torá Sagrada, a lei de Moisés. Quem deu isso para mim? Messias. Messias. Yahushua HaMashiach. E eu posso falar isso com a boca cheia sim, porque quem me entregou foi o Messias, que está reunindo as ovelhas perdidas de Israel. Então, só para dar um desabafo aqui, o Neemias Gomes, é assim mesmo, estamos no final dos tempos, algumas pessoas pulam fora do barco e outras entram. Mais pessoas entram do que pulam fora do barco. Afinal de contas, o espírito do anticristo já está chegando. Provavelmente vai ser identificado como Messias, mas vai ser o falso Messias, vai vir primeiro, antes de chegar o Messias, que tem conexão perfeita com o Criador do Universo, o Filho dele, com toda a glória. A gente vai ter que ver a chegada do capeta. Mas tudo paga ver o Messias chegando. Não é isso? Estamos na geração que vai ver o Messias chegando. Uau! Todos verão. Impressionante. E o mal vai ser extirpado da terra. Não é isso? Jesus Cristo. Yahushua HaMashiach. Só um apêndice. Só um apêndice. Vocês querem saber como é que se identifica o Messias? Dica para os judeus. Vocês podem acabar identificando o anticristo como o Messias. Vou dar uma dica. Todo americano sabe como identificar o Messias. Eu não aprendi isso na escola. Não aprendi isso em lugar nenhum. Aprendi aqui nos Estados Unidos. Só tem um jeito de identificar o Messias. Ok? Tem um cara no Brasil que se diz Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, obviamente. Tem um cara nos Estados Unidos que se diz Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo, obviamente. Não é o Messias. Como é que a gente identifica ele de verdade? Só tem um jeito de identificar o Messias. Lá vai a dica. As marcas dos pregos, as cicatrizes dos pregos nas mãos do Salvador.
do Messias, filho do Criador do Universo. Essa marca vai mostrar pra gente quem é o Messias. Os cristãos já sabem disso. Bom, por hoje é isso. Neemias, não fique nervoso, faz parte. A gente vai ver pessoas pulando fora do barco e pessoas entrando. Mais pessoas entrando do que pulando fora do barco. É isso aí. Por hoje é isso. Muito obrigado.